Boa tarde, galera, tudo bom? Pai do Senhor Jesus, beleza? Vamos para mais um vídeo hoje. Graças a Deus deu certo a gente se reunir de novo. Depois de uma longa data afastados. Eu creio que agora vai, né, Tom? Se Deus quiser, né? Vamos confiar que vai dar certo. Hoje a gente está desejando refletir com vocês o Evangelho de João, capítulo de número 20, onde nós vamos falar um pouco a respeito do lenço. Quero que o Tom faça essa leitura aí para a gente já dar seguimento. Então tá, João capítulo 20, vamos pegar do 5 até o verso 10, que diz assim, ó: Inclinando-se viu as faixas de linho, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que via logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estavam com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu. Contudo, ele ainda não havia entendido que, de acordo com as Escrituras, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E foram assim os discípulos outra vez para suas casas. Até aqui, irmão. Esse contexto aqui de João, que fala sobre a ressuscitação de Jesus, a gente estava conversando a respeito disso, da importância da gente prestar atenção nos detalhes das narrativas dos evangelhos. E aqui existe um detalhe muito importante que fala sobre o lenço que era envolto à cabeça de Jesus, ali que estava sobre o rosto de Jesus. E para a gente entender um pouco mais sobre esse lenço, a gente deu uma pesquisada, a gente andou fez a lição de casa, dando uma aprofundada, e a gente vai ver que a cultura hebraica daquela época, eles tinham um simbolismo sobre o lenço embolado e o lenço dobrado. Quando um servo ponhava a mesa do seu senhor ali para ele fazer a sua refeição, ele deixava ali tudo certinho, e ele ficava de longe observando o seu senhor ali fazer a sua alimentação, a sua refeição. E quando o seu senhor ele envolvia o lenço, ou seja, ele embolava tudo aquilo que ele comeu, era sinal que ele terminou e que ele não ia voltar à mesa. Mas quando ele se alimentava e ele pegava aquele lenço e dobrava e deixava a mesa, o servo não podia tirar a mesa, porque aquilo era um sinal de que o seu senhor ia voltar. E nós vemos aqui no verso de número 7 de João 27, diz assim, ó: Bem como o lenço que estiver envolto à cabeça de Jesus, que não estavam com as faixas, mas dobrado à parte. Louvado seja Deus. Então, irmãos, os detalhes dos textos bíblicos, eles fazem toda a diferença. E quando eu olho para esse detalhe do lenço, como nós falamos aqui, nós estávamos pesquisando, Passa despercebido, né? Nós vemos que é uma coisa que, se a gente for ler corriqueiramente, talvez você acorda de manhã, vai fazer seu devocional, você está lá na igreja, às vezes dá uma lida nisso aqui, e aí eles vão falar a respeito da ressurreição, de uma série de outras coisas, mas esse detalhe do lenço é uma das coisas que passa desapercebido. E se você for ver, um versículo inteiro da palavra de Deus foi direcionado para falar sobre o lenço. Tamanha a importância que esse sinal, que esse gesto, tinha. Que essa mensagem, uma mensagem. Para nós hoje. É uma resposta, né? Com certeza. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que eles foram instruídos, eles foram ensinados desde antes. Não é um sinal que aconteceu agora, né? É como o Tom falou, antes disso a gente estava estudando e a gente viu até alguém pregando uma mensagem, e ele falava que quando Pedro estava ali na ceia, quando ele estava organizando os fatores que iam incluir a última ceia, Pedro ele já ensinou os seus servos a isso. Que quando nós terminarmos a ceia, se nós embolarmos ali o lenço, nós vamos nos retirar. Mas se o lenço permanecer dobrado, significa que nós vamos voltar. Então, Pedro ele tinha isso gravado no coração, gravado na mente. E isso também tem que ficar gravado nas nossas mentes, porque o que Jesus está falando através desse verso é que toda a promessa, todo o trabalho, tudo aquilo que ele falou que ia fazer, ele cumpriu. E até aqui nós vemos que talvez a esperança dos discípulos tinha acabado. Quando nós olhamos lá no Evangelho, depois no livro de Atos, que fala a respeito dos discípulos no caminho de Emaús, onde eles estavam perdidos. Por que eles estavam perdidos?
Porque até aqui Jesus era herói, mas depois da crucificação se tornou desacreditado, né? A gente achava que era ele que ia nos remir, isso, tal, aquela coisa. Eles perderam um pouco da esperança, porque a esperança deles era Jesus. E aí, quando Jesus é crucificado e morto, é como se toda a esperança que eles tinham um dia fossem por água abaixo. E então eles resolvem voltar cada um para o seu caminho. Mas quando nós vemos aqui que esse lenço estava ali, ele não estava em qualquer lugar, né? Ele estava enrolado em um lugar à parte. Ele estava separado. Era como se o próprio Jesus estivesse falando assim, ó, eu vou dar um sinal para vocês entenderem que eu ainda estou no controle da situação. Se a gente prestar atenção, pastor, quando a gente fala assim, ó, inclinando-se, viu no verso 5, inclinando-se viu as faixas ali, mas não entrou. Ou seja, as faixas que cobriam o corpo, os braços, peito, perna, pé, já estavam emboladas ali, no chão. Mas o lenço que cobria, envolvia o rosto, estava dobrado à parte. Ou seja, era uma resposta do que Jesus já tinha dito. Olha, esse templo não ficará pedra sobre pedra. Derrubem esse templo e eu construirei em 3 dias. Então a gente vai ver que Jesus já estava falando da ressuscitação, de quando ele ia passar por aquele processo de socos, de xingamentos, de humilhação. Para quem pregava na mesma sinagoga, para quem curou vários leprosos, cegos, coxos, mudos e tantas outras enfermidades que às vezes o Evangelho de João fala que se fosse contar tudo aquilo que Jesus fez, não cabia nos livros. Mas esse lenço, ele me cria uma esperança a mais. Sabe, quando eu vi esse texto, eu falei, cara, eu não tinha parado para pensar nessa resposta, porque isso aqui é uma resposta de Deus. Para muita gente que acha que tem por tardia a volta do Senhor, porque muitas das vezes você foi criado dentro da igreja, ou você se converteu e você vê alguns pregadores, não são todos, que falam, olha, Jesus está voltando, olha, Jesus está às portas, olha, Jesus vai vir como um ladrão, olha, como um relâmpago, olha, você tem que estar preparado, você tem que se arrepender. Essas mensagens primitivas que Jesus já pregava, porque se a gente for ler os contextos das pregações de Jesus, ele foi um dos pregadores que mais falou sobre o inferno, mais falou sobre a condenação, mais falou sobre aquele que está em mim, aqueles que estão no mundo. Então assim, nós precisamos, quando lemos as Sagradas Escrituras, a gente prestar atenção nos detalhes, nos pontos e nas vírgulas, porque muitas das vezes a gente vai passar despercebido, simplesmente é um lenço de limpar a mão, e limpar a boca e limpar a barba, mas não, era uma resposta diante de tudo aquilo que Jesus vinha fazendo nos 3 anos de ministério dele, das pregações, daquilo que ele ensinou, porque na hora vamos ser bem realistas, na hora que a gente está passando por frustrações, muitas das vezes nós esquecemos das promessas que nós recebemos, né? Às vezes a gente recebeu uma promessa, mas na hora que você está passando aquele calor ali, aquela angústia, aquela aflição, você não se lembra, porque você só consegue enxergar aquela dificuldade, aquela luta ali. E foram assim com os discípulos. Mas Pedro, assim que o pastor falou, ele lembrou da Santa Ceia. Quero trazer a memória. E aquele que dá esperança. E se não me fala a memória, a gente viu o pregador falando que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele deixou também um lenço dobrado. Ou seja, eu vou voltar. Era mais uma resposta que Jesus estava deixando no ar ali para aqueles que observavam. Porque eu não sei se você já reparou, mas quando fala sobre a oferta da viúva pobre, a Bíblia fala que Jesus ele estava observando todos trazerem as suas ofertas. Ou seja, ele estava atento ao que estava acontecendo. E Pedro estava atento ao que estava à sua volta. E ele prestou atenção nesse detalhe do lenço. Falou, se o lenço, ele envolveu o lenço, nós vamos retirar a mesa e vamos partir. Se ele deixar o lenço dobrado, não põe a mão no prato. É um sinal de que ele vai voltar. E quanto de nós hoje em dia não estamos mais ouvindo sobre a volta de Jesus? Nós nessa tarde aqui a gente, sabe, meu coração ele anseia por falar isso por você, porque isso falou diretamente com a gente. Quantos de nós não escutamos mais, olha, Jesus está aí, Jesus quer trazer uma conversão em você de dentro para fora, não um arrependimento exterior, que você veste uma roupa boa, uma roupa que você acha digna, mas o interior está com o sepulcro caiado, igual Jesus fala com os fariseus, olha, vocês são belos e formosos, mas dentro de vocês são como sepulcros caiados, ou seja, vocês são como os mortos apodrecidos por dentro, falam e não vivem, então não entram e não deixam que ninguém entre no reino dos céus.
Mas essa mensagem de João no capítulo 20, no verso 7, nos dá uma esperança de que ele vai voltar, de que ele deixou um sinal da sua volta. E para nós não ficarmos dispersos, irmãos, mas sermos praticantes dessa palavra, nós precisamos falar menos e fazer mais. Porque muito se fala sobre o amor ao próximo, muito se fala sobre o amor a Deus, mas pouco se vive isso. Exatamente. A gente não vê mais. Mas Jesus aqui, pastor, no verso no capítulo 21, no verso 13, diz assim, então, no verso 12: Então Jesus convidou: vinde, tomai o vosso de jejum. E nenhum dos seus discípulos tinha coragem de indagar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. E aproximando-se, pegou o pão e deu-lhes a eles. E tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado entre os mortos. Ou seja, Jesus, além de ele dar a resposta, ele falou: olha, vem comer comigo de novo. Vem mais uma vez. E eu acredito que o Senhor vai trazer esse entendimento no seu coração de que há uma esperança, de que essa mensagem ela não vai voltar vazia. Esse sinal que o Senhor nos deixou da sua vinda, da sua nova vinda para buscar a sua eclésia, vai acontecer. E quando nós olhamos também um pouco antes, então, igual a gente comentou aqui no Evangelho de João 19, no verso 30, quando diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, olha o que Jesus tomou. Não foi sabor de mel, não foi coisa doce, né? Foi vinagre. E ele estava com muita sede, né? Ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ele não morreu, ele entregou o seu espírito. E quando nós olhamos esse texto aqui e vemos essa frase, está consumado, é um outro detalhe também que faz toda a diferença, porque o está consumado de Jesus é como se ele afirmasse que está tudo pronto, está tudo preparado. Até aqui, até esse momento aqui, ele estava trabalhando. No está consumado, ele concluiu. Né? É como se muitas pessoas dizem que Jesus veio e anulou o Antigo Testamento. Não, ele cumpriu. Ele anulou mandamentos do Antigo Testamento. Não, ele cumpriu. Jesus consumou, ele cumpriu. E quando nós vemos está consumado aqui, é uma certeza que ele dá para mim e para você, que tudo aquilo que ele prometeu para os discípulos lá atrás, e promete até os dias de hoje para cada um de nós, vai se cumprir, desde que seja uma promessa dele, e não algo que você gerou no seu coração, um desejo que você tem, que muitas vezes nem é da vontade de Deus. Mas quando ele diz está consumado, ele confirma mais uma vez esse eu vou voltar, porque ele já havia descrito para os discípulos: eu vou padecer, eu vou sofrer, mas vocês vão receber do alto o Consolador, vocês vão receber do alto o Espírito Santo, e eu vou para o Pai preparar a morada para cada um de vocês. E quando nós olhamos aqui no verso, no capítulo 20, no verso 5, que nós falamos: ele abaixou-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E esses lençóis estão amassados, entendo eu, que o Jesus queria dizer para eles assim: está consumado, está pronto, e eu não vou voltar mais dessa forma. Porque o corpo, os lençóis estavam no corpo, não estava na mente. A mente de Cristo ia voltar. Agora o corpo natural, a carne, não volta mais. Jesus não queria trazer de volta a carne, porque nós não vamos ressuscitar em carne, nós vamos ressuscitar no corpo glorificado. Não é mais da maneira que Jesus veio à terra, mas de uma forma diferente. E é isso que ele quis expressar. Tanto que quando ele volta, ele já volta. Se eu não me falha a memória, acho que no Evangelho de Mateus tem a narrativa de fala que quando Maria Madalena ela veio até o sepulcro, fala que o anjo com vestes resplandecentes, né, acesas, né, falou com ela ali: ó, ele não está mais aí, mas ressuscitou, tal. E ela vem: onde o puseram, tal, aquela coisa toda. Mas olha o que diz em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos. Diz assim, ó, capítulo 1, no verso número 11: e aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, submergiu junto com eles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens de Galileu, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós
foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo que viste subir. Ou seja, mais uma vez Jesus avisando que ele vai retornar do mesmo modo que ele subiu. Só que o que mais me deixa preocupado com isso, pastor, é que as pessoas estão vivendo uma vida como se isso nunca fosse chegar. É igual Noé. Noé era tido como louco até o dia que choveu. Exatamente. Até o dia que veio o grande dilúvio, que as pessoas tentaram entrar e não conseguiram. E a Bíblia fala que o Senhor vai vir como um ladrão, né? Porque se você souber como se o ladrão vai entrar na sua casa, você põe cerca elétrica, você põe cachorro grande, você põe câmera, você põe um monte de coisa e você ali se segura, né, daquela situação. Mas não, você não sabe quando ele vai vir. Ele vai vir de surpresa. É igual quando aquela parábola das 10 virgens prudentes, né? E das nécias lá, que falam que umas tinham azeite, estavam preparando o noivo, e as outras não levaram azeite. E o noivo demorou um pouquinho para chegar e acabou o azeite. Olha, dá-me do seu azeite, ou seja, quando eu vindo do Senhor, eu não vou poder dar aquilo que eu tenho para você, porque você não perseverou ali, você não teve entendimento disso. Mas nesse quesito de Atos, que o Senhor estava sendo elevado aos céus e eles atônitos aqui, me fez lembrar de quando Jesus transfigurou no monte lá, onde estava Pedro, Tiago e João, que ele fala, vamos fazer uma tenda. Elias, Moisés, aquela coisa toda, eles ficaram maravilhados com aquilo, mas Jesus está às portas. Eu desconheço um outro evangelho que fala, olha, você não precisa se preocupar, que você não precisa se atentar para a sua vida particular, que você não precisa renunciar, que você não... Irmãos, olha, eu vou falar para vocês em nome de Jesus, o céu é para todos, mas nem todos vão chegar lá. O céu tem que ser para nós algo desejável. Eu quero ir para lá. O salmista fala, uma coisa eu peço, Senhor, eu peço que me leves para o céu, para junto de ti, mas eu busco. Uma coisa eu peço, mas eu busco. Uma coisa eu acredito, mas eu persevero. Uma coisa é eu falar e viver. Jesus, ele falou assim, ó, eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar. E também diz, né, não amei somente palavras. Sim. Porque se a gente demonstrar apenas com palavras o nosso amor, o nosso temor, a nossa reverência, nós estamos enganando a nós mesmos. Primeiro João fala, né? Primeiro João fala sobre o amor não fingido, aquela coisa. Irmãos, eu não sei aquilo que você está esperando, que sinal você está esperando, qual é o seu momento que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, Jesus sempre vai ter um sinal preparado para você, em qualquer situação, em qualquer momento. Para Pedro o sinal foi esse lenço, para você talvez o sinal que Deus tenha seja diferente. Para Tomé foi tocar nas marcas, né? Ele sempre vai ter um sinal diferente. Mas esse sinal não serve para que você se apegue no sinal. Esse sinal serve para que você creia que Ele continua fazendo. Aleluia. Que a vontade dEle continua sendo feita. E Ele é fiel para cumprir toda a palavra, toda a promessa, tudo aquilo que você um dia orou pedindo e que é da vontade dEle. Ele é fiel para cumprir na sua vida e na minha vida. Toma posse dessa palavra e crê nos sinais de Deus. Porque não adianta nós só ouvirmos se nós não crermos. Não adianta eu só entender que Jesus vai voltar se eu não vivo de forma a retribuir tudo aquilo que Ele fez por mim e de forma a conquistar, através da graça e através das minhas atitudes também, um lugar, uma morada que Ele disse que prepararia para mim e para você. É preciso crer, porque quando a gente vê alguns sinais que Jesus fez, Ele chegava assim, ó, creres tu que eu possa fazer isso? Creres tu que eu possa fazer isso? Aquele cego, o que queres que eu te faça? Olha, eu preciso ver. Outro veio, filho de Jairo, príncipe da sinagoga lá, preocupado com que o Instagram da vida vai falar, preocupado com o que o Facebook da vida vai falar, que o WhatsApp da vida vai falar. Olha, mas você é príncipe na sua terra, na sua cidade, na sua igreja. E você veio aqui então somente prostrar aos pés de Jesus e falar, olha, peço que visite a minha casa porque a minha vida está à beira da morte. Ou seja, eu estou abrindo mão da opinião pública, eu estou abrindo mão daquilo que
daquilo que me prende, eu ouço. Às vezes você está nessa situação, você ouve a palavra do Senhor, você vai na igreja, você ama os louvores, você chora, você se quebranta, mas você não confessou publicamente. Verdade. E a Bíblia fala aqui que você é um crente, você é um crente. Porque você vai na igreja, você ouve a palavra, você se quebranta, mas você não confessou. Você é apenas um crente, um religioso. Mas em Romanos 10 fala que com o coração a gente crê para o arrependimento e com a boca a gente confessa para a salvação. Então nós precisamos entender o quão é necessário a gente expor aquilo que a gente acredita. A gente não precisa ter vergonha, porque a Bíblia fala que se nós tivermos vergonha do Senhor, Ele também vai ter vergonha de nós e não vai nos aceitar quando estiver diante do Pai. Ele vai você se envergonhou de mim, então eu também vou me envergonhar de você. Então não tem o meio termo, é sim ou não. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, cara, muito feliz de estar gravando mais uma vez e de desfrutar da palavra de Deus junto com o pastor e com o nosso amigo aqui. E eu creio que o Senhor tem coisas grandes para você. Com certeza. Mas é preciso crer na volta do Senhor, nas promessas do Senhor. E às vezes você está igual alguém que se encontra pedinte à beira do caminho. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. E você se encontra na beira do caminho. Muitas das vezes eu venho falar para você. O pastor falou mais uma vez. Entre no caminho. Com certeza. O caminho, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muita gente que serve a Deus, né, com sacrifícios e com muitas outras maneiras, né? Mas quando nós entendemos que Deus é Pai, nós começamos a servir Ele por honra. Com certeza. A gente vai honrar. Quando eu vou lá no meu pai, muitas das vezes eu nem sempre concordo com 100% do que ele vive ali. Mas eu chego lá e eu falo, a sua bênção, Pai. Ele, o Senhor te abençoe. E aí, na medida que Ele precisa, eu tenho certeza que você faz isso na sua família também. Você vai lá e você honra os seus pais. Você vai lá e você dedica um tempo aos seus pais. E como não, a gente não vai dedicar um tempo para o nosso Pai Celestial, ao qual não tem nos adornado de bênçãos e de um futuro galardão para aqueles que perseveram. Livramentos. Quantas coisas o Senhor... Porque muitas das vezes nós queremos, quantas das vezes a gente quer um sinal grande, sabe? Eu costumo falar, o mar tem que se abrir, se isso não é. E às vezes Deus te deu um livramento no trânsito, Deus te trouxe um mantimento, Deus te deu uma saúde, Deus não deixou você pegar tal doença, você fez o exame e não deu nada. Então tudo isso é livramento do Senhor para que você creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É aquilo. O mar se abrir para nós é grande, mas quando você vê um jovenzinho lá, um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, Deus não começou o milagre com cestos cheios, Ele começa com um sinal pequeno, é uns pãezinhos e uns peixinhos. E com pessoas disponíveis, né? Exatamente. Irmãos, eu louvo a Deus mais uma vez por estar aqui, agradeço ao Tom por ter vindo, e se Deus quiser, logo em breve nós teremos um próximo vídeo, mais uma vez juntos, em nome de Jesus. Queria encerrar esse vídeo agradecendo a você que está assistindo a gente até aqui e pedir que se você puder compartilhar essa bênção com seus amigos, dar um like nesse vídeo e fazer esse vídeo correr aí, todo o YouTube levando a palavra de Deus e alegrando o coração. Vai dando-nos glória aí, que nós damos glória aqui até que o Senhor venha. Amém. Deus Forte abençoe. abraço. Até a próxima.